Imagina a cena. Chega aquela decisão judicial que você não esperava. A primeira reação é, claro, frustração. Mas logo depois vem a pergunta: e agora? O que eu posso fazer? Sempre vem. Pois é. E o mundo dos recursos no direito brasileiro pode parecer assim um labirinto, né? Mas o material que a gente recebeu para analisar hoje, ele propõe uma ideia bem diferente. Uma lógica por trás do caos. Exatamente. Quase como uma escada que se pode subir, degrau por degrau. E a nossa missão, aqui hoje, é essa. É usar esse resumo super completo sobre recursos para transformar esse mapa do labirinto em um guia prático. A analogia central é essa, a escadinha dos recursos. Então, vamos começar a subir? Vamos. E essa analogia da escada é ótima, porque ela já diz a coisa mais importante. Você não pode pular degraus. Cada recurso é uma ferramenta específica para um momento específico. E para um problema específico. Isso. Não é um vale tudo onde você só grita, eu discordo, de qualquer jeito. O sistema inteiro foi desenhado para organizar o debate. É para garantir, sabe, que a discussão certa chegue ao lugar certo, na hora certa. É um processo de afunilamento. Interessante. E o primeiro degrau dessa escada, segundo o material, é um pouco contraintuitivo. A gente não sobe para um tribunal superior. A gente fica exatamente onde está. Falando com o mesmo juiz ou o mesmo órgão. Exato. Estamos falando dos embargos de declaração, os famosos EDs. O material diz que a função deles não é mudar o resultado, mas sim limpar a casa. O que isso significa na prática? A gente está pedindo para o juiz arrumar a própria bagunça? De certa forma, sim. Pensa nos EDs como um controle de qualidade obrigatório antes de você poder escalar a briga. O artigo 1022 do Código de Processo Civil define os 4 tipos de sujeira que eles podem limpar. Quais são? Primeiro, a omissão. É quando o juiz simplesmente esquece de analisar algo que foi pedido. Um argumento importante, uma prova que estava lá. Passou batido. Passou batido. Segundo, a obscuridade. O texto é tão confuso que ninguém entende direito o que foi decidido. Terceiro, a contradição. A fundamentação diz uma coisa, mas a conclusão, o dispositivo, diz outra. E por fim, o mais simples, erro material. Um erro de cálculo, um nome digitado errado. Entendi. Então não é para dizer, juiz, sua interpretação da prova foi ruim. É mais para dizer, juiz, você esqueceu de olhar para esta prova aqui. É isso? Exatamente. Essa é a pegadinha que o material destaca. Prova ignorada é omissão. Aí cabe ED. Agora, prova mal valorada, ou seja, o juiz olhou para ela e tirou uma conclusão que a parte não gostou. Aí já é o mérito. Aí a briga em outro degrau, com outro recurso, como apelação. É uma distinção sutil, mas que define toda a estratégia. E tem que ser rápido. Os prazos são curtos. 5 dias úteis no cível, que é a regra, mas só 2 dias no processo penal e 3 no eleitoral. Piscou, perdeu. Um momento. O material aponta algo aqui que parece desproporcional. Diz que o efeito mais poderoso dos EDs é que eles interrompem o prazo para todos os outros recursos. Ah, sim. Quer dizer que um recurso que serve para corrigir uma vírgula pode zerar o cronômetro para o recurso principal, que pode valer milhões? Isso parece uma ferramenta estratégica gigantesca. E é exatamente isso. É talvez a função mais importante dos EDs. Eles são a chave para preparar o terreno para os recursos que vão para Brasília. Para que o STJ ou o STF analisem o seu caso, eles exigem que a questão de lei federal ou da Constituição já tenha sido discutida no tribunal local. Isso se chama pré-questionamento. Ok. Então, se o tribunal de origem não falou nada sobre o assunto, ele foi omisso. Você entra com o ED e diz: ei, tribunal, você precisa se manifestar sobre este ponto aqui. Certo, mas e se o tribunal for teimoso? Se mesmo com os embargos, eles continuarem ignorando o ponto? A parte fica sem ter como recorrer a Brasília? Aí entra uma das criações mais inteligentes do código, o chamado pré-questionamento ficto. Pensa nisso como enviar uma carta registrada com aviso de recebimento. Gostei da analogia. Se você aponta a omissão nos EDs e o tribunal se recusa a analisar, a lei considera o tema entregue, sabe, discutido mesmo assim. É uma proteção contra a inércia do judiciário. Mas, claro, existe um risco. Se o juiz entender que os EDs foram usados só para ganhar tempo, ele pode aplicar uma multa pesada. Entendido. É uma ferramenta poderosa, mas com responsabilidade. Ok, casa arrumada, vamos subir para o segundo degrau. O tribunal local, TJ ou TRF. Aqui o jogo é dominado por uma dupla: apelação e agravo de instrumento. E o material diz que a chave é saber que tipo de ato o juiz praticou. Mas como a gente sabe o que é o quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos usar a analogia da viagem de carro. O despacho é o juiz no semáforo dando sinal verde, tipo, pode seguir. É um mero impulso, não decide nada, então não cabe recurso. Ok. A sentença é a placa de fim da estrada. Ela encerra a fase principal da viagem na primeira cidade. Contra a sentença, o recurso é a apelação. E a decisão interlocutória? É quando você para no meio do caminho para decidir se pega a rodovia expressa ou a estrada secundária. É uma decisão que afeta o resto da viagem, mas não termina a viagem em si. Um exemplo. Uma decisão que nega o seu pedido de justiça gratuita, por exemplo. Contra essa decisão, que acontece no meio do caminho, cabe o agravo de instrumento. Gostei da analogia. Então, contra a decisão final, a apelação, prazo de 15 dias úteis, e o material destaca o tal efeito suspensivo. Isso quer dizer que, na prática, a decisão fica congelada. Essa é a regra geral, sim. A apelação congela os efeitos da sentença. Ninguém pode cobrar a dívida ou cumprir a pena enquanto o recurso não for julgado. Claro, com algumas exceções importantes, como pensão alimentícia. Que precisa ser paga na hora. Exato. E o contraste com o agravo de instrumento é total. A regra do agravo é justamente não ter efeito suspensivo. A decisão do meio do caminho, ela continua valendo imediatamente.
Você tem que pedir, quase implorar, para o relator do recurso suspender os efeitos. E o agravo também é mais restrito, né? O material fala em taxatividade mitigada. Parece um palavrão jurídico. É um nome complicado para uma ideia simples. O código deu uma lista de decisões que podem ser atacadas por agravo. Mas a realidade é sempre mais complexa que qualquer lista, né? Cara, o que o STJ fez no famoso tema 988 foi criar uma válvula de escape. Eles disseram, olha, se houver uma urgência tão grande que esperar para discutir isso só lá na apelação tornaria o direito inútil, então pode usar o agravo mesmo que não esteja na lista. Ok, então a apelação e o agravo são as grandes batalhas no tribunal local. Mas e se a briga não for sobre quem tem razão nos fatos do meu caso, mas sobre como o tribunal interpretou uma lei federal que afeta o país inteiro? Sinto que isso não é mais um problema local, certo? Exatamente. E é aí que você bate na porta de Brasília. Bem-vindo ao topo da escada, STJ e STF. Aqui entram o recurso especial, o RESP, e o recurso extraordinário, o RE. E o objetivo deles não é descobrir se a Maria deve ao João. O objetivo é uniformizar a lei no Brasil. Isso. É garantir que uma lei federal seja aplicada do mesmo jeito em Roraima e no Rio Grande do Sul. E como as tarefas são divididas entre STJ e STF? A divisão é clara. O recurso especial, o RESP, vai para o STJ. E a pergunta que ele responde é, o tribunal local aplicou corretamente a lei federal, certo? Certo. Já o recurso extraordinário, o RE, sobe para o STF. E a pergunta é mais grave. A decisão desrespeitou diretamente a Constituição. Só que assim, chegar lá é dificílimo. Os filtros são rigorosos, já falamos do pré-questionamento. Exato. E além dele, tem a dupla admissibilidade, um filtro na origem e outro em Brasília. E pro RE, no STF, ainda tem a tal da repercussão geral. O STF basicamente diz, nós só vamos discutir esse tema se ele for maior que o seu caso. Precisa ter impacto para o país. Isso nos leva a um problema muito prático. Se os filtros são tão duros, o que acontece se o meu recurso, seja o RESP ou o RE, for barrado já no tribunal de origem? Acabou o jogo ali mesmo. Isso levanta uma questão importante e que causa muita confusão. A resposta, como o material explica, depende do motivo da negativa. Como assim? Se o tribunal local negou seu recurso dizendo estou seguindo uma decisão obrigatória do STJ ou do STF, o recurso para contestar isso é o agravo interno, julgado ali mesmo. Você vai tentar mostrar que eles aplicaram o precedente errado. E se o motivo da negativa for outro? Tipo, faltou um requisito formal, ou o pré-questionamento não foi feito direito? Aí sim a sua reclamação sobe para Brasília. E aqui mora um perigo mortal. Contra a negativa do recurso especial, cabe o ARESP, agravo em recurso especial, que vai para o STJ. E contra do extraordinário? Cabe o ARE, agravo em recurso extraordinário, para o STF. Pensa nisso como o endereço de um prédio. O STJ e o STF ficam em prédios diferentes. Se você mandar para o endereço errado, a encomenda é simplesmente descartada. Nossa. Não existe serviço de redirecionamento de correspondência para esse tipo de erro. É um detalhe técnico que pode custar o caso inteiro. É uma daquelas coisas que causam pesadelos em advogados, sabe? Imagina explicar para um cliente que o caso foi perdido não no mérito, mas porque um documento foi protocolado no guichê errado. É brutal. Por isso o material dá um alerta pesado sobre isso. O material ainda cita outras figuras bem rápido, como o ROC, o recurso ordinário constitucional, que em casos muito específicos funciona quase como uma apelação direto para Brasília. Mas vamos para o cenário final. O jogo acabou, a decisão transitou em julgado, não cabe mais recurso, a porta se fechou. Existe alguma chave mestra para reabrir essa porta? Existe, mas não é um recurso. É uma medida extrema, como diz o material. É a ação rescisória. Uma nova ação, então. Isso. Um novo processo com um objetivo drástico. Quebrar a coisa julgada, essa decisão que se tornou final. Justamente por ser radical, ela só cabe em situações de vícios gravíssimos. Por exemplo, se a decisão foi dada por um juiz comprovadamente corrupto, ou se foi baseada numa prova que depois se provou falsa. Mas existe um prazo para isso, certo? Não se pode viver para sempre com essa ameaça. Exatamente. E aqui o sistema faz uma escolha clara. A parte interessada tem um prazo fatal de 2 anos a partir do trânsito em julgado para entrar com a ação rescisória. É um prazo decadencial. Se perder, acabou para sempre. 2 anos e nem um dia a mais. Isso. Depois disso, o valor da segurança jurídica, da estabilidade, prevalece sobre a busca pela justiça absoluta no caso concreto. Ok, vamos juntar todas as peças. Se a gente fosse criar um checklist mental, um roteiro rápido, como seria? Uma decisão desfavorável acabou de sair. Qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta é, a decisão tem algum defeito técnico, omissão, contradição? Se sim, a ferramenta é o embargo de declaração. E mesmo que não tenha, você se pergunta, preciso forçar o tribunal a falar sobre uma lei federal para preparar um recurso futuro? Se sim, é desde novo. Certo. Passo 1 checado. Se for a sentença, a decisão final, o caminho é a apelação para o tribunal local. Agora, se o tribunal local julga a apelação e mantém a derrota, o que vem depois? Volta para a primeira pergunta. O acórdão do tribunal tem algum vício? Cabe ED para pré-questionar de novo. Feito isso, a próxima análise é, essa decisão viola uma lei federal ou a Constituição? Se sim, você prepara o RESP para o STJ ou o R para o STF. E se eles forem barrados na porta do tribunal local? Aí vem a análise crucial. Por que foi barrado? Se foi por aplicação de precedente, a briga é local, com agravo interno. Se foi por outro motivo, a briga sobe para Brasília com o ARESP ou o AE. E, por favor, não erre o endereço.
E se tudo falhar? Se tudo falhar, o processo acabar e depois você descobrir um vício gravíssimo, aí a última carta na manga é a ação rescisória, mas só dentro da janela de 2 anos. Fica claro que, apesar da complexidade, existe um método, né? O sistema de recursos é uma escada lógica. Cada degrau tem uma função, desde esse ajuste fino dos embargos até a bomba atômica da ação rescisória. Essa imagem da escada realmente ajuda. E essa jornada pela escada revela a tensão fundamental que define todo o direito processual. De um lado, a busca pela decisão mais justa possível, do outro, a necessidade social de ter segurança jurídica, de saber que em algum momento os conflitos chegam a um ponto final. A ação rescisória é a personificação exata dessa tensão. É a válvula de escape do sistema. Exato, uma válvula para injustiças intoleráveis, mas uma válvula que se fecha com força depois de 2 anos, em nome da estabilidade de que todos nós precisamos. Isso nos deixa com um pensamento final para explorar por conta própria. O sistema cria essa fronteira de 2 anos para anular uma decisão com um vício gravíssimo. Depois disso, a coisa julgada se torna praticamente intocável em nome da estabilidade. Mas e se uma prova que todos acreditavam ser verdadeira for cientificamente comprovada como falsa no 3º ano após a decisão final? Onde fica o equilíbrio ideal entre a busca pela verdade e a necessidade de, em algum momento, colocar um ponto final nos conflitos?